Oi galera, hoje a gente vai ver a diferença entre uma CPU e uma GPU. A CPU ou multicore, a gente tem poucos núcleos muito poderosos que possuem grandes memórias cache. Já a GPU, nós temos muitos núcleos mais fracos com pouca memória. Então qual que é a vantagem de usar uma GPU em cima de uma CPU? A GPU ela é vantajosa quando você tem aplicações que são vetorizáveis, certo? Aplicações que você consegue usar o modelo SIND, onde você tem uma única instrução executando em diferentes dados. Enquanto na GPU você vai ter uma limitação, por exemplo, cada ULA fazendo 4 ou 8 operações ao mesmo tempo, e você tem 4 cores aqui, então se você tivesse 4 vezes 8, 32 adições, por exemplo, ao mesmo tempo. Na GPU, você tem 384 cores, 512 cores. Então, ao invés de fazer 32 operações num ciclo, você conseguiria fazer aqui 300, 500, 1000 operações ao mesmo tempo. Então, nesse ponto que a GPU é vantajosa. Bom, se vocês notarem aqui no desenho, uma coisa principal entre os dois é que cada processador, cada dispositivo aqui, ele tem a sua própria memória. Então você tem essa memória RAM, que é a memória da CPU, mas você tem uma memória também da GPU. E aí, até o momento, a gente estava tratando sempre com memória compartilhada. Ou seja, todos esses cores aqui, eles conseguem acessar essa memória ao mesmo tempo e trocar informações através da memória usando variável compartilhada. Quando a gente começa a trabalhar com a GPU, que é um device, um dispositivo que tem a sua própria memória, isso já não é mais válido. Se a CPU quiser utilizar a GPU, ela tem que transferir dados para a memória da GPU, a GPU processa esses dados e quando terminar, ela retorna esses dados aqui para a CPU. Então, essa transferência de dados, se você tem muitos dados para transferir, não vale a pena mandar para a GPU fazer. É preferível fazer tudo localmente. Mas se a quantidade de transferência que você tem que fazer é menor do que a quantidade de processamento que você tem que realizar nos dados, então compensa transferir de um para o outro. Na nomenclatura de GPU, a gente utiliza dois nomes para CPU e outro para GPU. A gente chama de host a CPU e a GPU a gente chama de device. Então, um programa que utiliza um acelerador gráfico, uma GPU, ele basicamente tem uma etapa inicial, onde o host lê os dados ou cria os dados que devem ser processados. Ele então transfere os dados para a GPU, para o device. A GPU processa esses dados. Quando ele terminar de processar, ele pega os dados aqui de volta para a CPU e o programa termina. Isso poderia também ser um ciclo. Você pode chamar a CPU várias vezes caso você tenha um programa iterativo.